Calma aí. Tá sim. Hola estudiantes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Un minuto. Acá, ahora sí. Bueno, bienvenidos a la primera clase en vivo que vamos a hacer. Voy a intentar venir todas as semanas, eu vou tentar vir aqui todas as semanas, rapidinho, uma aulinha assim curtinha pra gente ir se conhecendo e aprendendo um pouquinho mais de espanhol. E também para eu testar isso daqui, porque é tudo muito novo para mim, então vamos ver se vai funcionar. Pero genial, bien, muy contenta yo de poder estar acá, primera clase, y espero que les sirva y que entiendan y que les guste la dinámica. Entonces, já antes de empezar, se não sos inscrito, se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva para você receber avisos de quando a gente postar vídeo novo, de quando a gente postar, se estiver ao vivo e tudo mais. Segue a gente nas redes sociais, aqui embaixo já está escrito, @simplificaespanhol. E é isso, bora lá para a primeira aula, então. Bien, entonces... Ai, é verdade, né? Por que eu não estou aparecendo? Peraí, gente, a câmera não tá saindo, calma aí. Que raro, que raro. Vamos ver a imagem da câmera. Controles. Ai, senhor, como que eu faço isso? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. A ver se me ven agora. Agora sim, bien, perfeito. Tá, então vocês só me escutaram, agora vocês estão me vendo. Muito bem, muito legal, ótimo. Então, agora sim, vamos para a primeira diapositiva, para a nossa primeira partezinha aqui. Antes era bem-vindos, agora nos apresentamos, certo? Então, eu trouxe para a nossa primeira aula algumas perguntinhas de quando a gente está se apresentando, se conhecendo, porque a primeira aula a gente tem que se conhecer, certo? Então, algumas perguntas super típicas, algumas perguntas comunes de quando conhecemos a alguém que le preguntamos por su nombre, a gente pergunta para essa pessoa o seu nome, certo? Então, temos dos maneiras e dos formas de hablar del nombre, de preguntar. La primera es, ¿cómo te llamas? ¿Te animas a repetir? ¿Se consegue repetir, por favor? ¿Cómo te llamas? ¿Certo? Y la segunda es ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? E as respostas estão ali. A primeira resposta com o verbo chamar, que a gente responde, yo me llamo, e no meu caso, Rania, yo me llamo Rania. E a segunda resposta, mi nombre es, meu nome é Rania, sim? Depois, outra coisa que podemos perguntar também é sobre a idade, sobre a idade. E a gente tem uma perguntinha, a perguntinha mais comum e mais típica de todas, que é quantos anos tienes? Quantos anos você tem? Certo? E a pergunta é, e a resposta é, eu tenho tantos anos. Em meu caso, eu tenho, por exemplo, 23 anos. Um exemplo, sim? E depois, a ver, me perdí, acá, para preguntar un poquito más sobre sobre esa persona, ¿sí? Que no es edad y no es nombre. Podemos preguntar, por ejemplo, ¿qué te motiva a aprender el español? ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu motivación o qué te motiva a aprender el idioma español? ¿Sí? ¿Se animan a dejar las respuestas en los comentarios? ¿Ustedes vocês poderiam deixar as respostas nos comentários e assim depois eu respondo a vocês? Que é, por exemplo, a mim me motiva aprender el español para poder hablar con más personas, para poder comunicarme con mucho más personas, alcanzar a más personas, ¿sí? ¿A ti qué te motiva? Después tenemos la segunda preguntita que podemos hacerle a alguien más, que es, ¿qué te gusta? A ver, que no veo. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? O que você gosta de fazer no seu tempo livre? ¿Sí? Esta es una buena pregunta para empezar como un icebreaker, como un rompehielos, para quebrar assim o gelo, quebrar a primeira tensão de não conhecer a pessoa, já faz essa perguntinha para começar a conversa. E a resposta é, me gusta, eu gosto de e tal coisas. Por exemplo, a mim me gusta pintar, me gusta dibujar, me gusta leer, me gusta escuchar música y así por adelante. ¿A ti qué te gusta? Bien, genial. Estoy solo yo hablando,
pero igual no importa, es la primera clase, espero que en las próximas ustedes se conecten conmigo también, así no hablo solo yo. Bien, seguimos acá con esto acá va a ser rapidito, vai ser rapidinho porque é só para testar, meu povo do céu, calma aí. Agora a gente vai ver aqui. Agora vocês me veem, certo? Foi só um pouco, por isso que vai ser rápido, é só para eu pegar o jeito, para eu praticar. Mas enfim, lembra as perguntinhas da fotinho anterior que a gente estava vendo, que era qual é o seu nome, como você se chama, quantos anos você tem? Cada perguntinha dessas tem um verbo no meio delas, certo? Que é o verbo da ação. Por exemplo, chamar ou qual é o seu nome, nesse caso seria o verbo ser, ou quantos anos você tem, ou tem é o nosso verbo de ter, certo? É a nossa ação. Então aqui eu trouxe esses verbozinhos conjugados nas 3 primeiras pessoas do singular no presente, certo? O presente para falar de agora. Então, aqui, vamos ler a conjugação de, por exemplo, yo, que sou eu me llamo, eu me chamo. Tu te llamas, você se chama. Ele e ella, que é ele ou ela, se llama, ele ou ela se chama, certo? Depois teremos o verbo ser, depois a gente tem o verbo ser. Yo soy, eu sou, tu eres, você é, ou seja, tu és. Ele e ella es, ele ou ela é, certo? O verbo tener, yo tengo, eu tenho, tu tienes, você tem ou tu tens, e ele ou ela tem, ele ou ella tiene. E por último, o verbo hacer, que é o verbo fazer. Yo hago, eu faço, tu haces, você faz ou tu fazes, e ele ou ela, hace e faz, certo? E depois aqui embaixo a gente tem alguns exercícios, algumas perguntinhas para ir practicando el hablar con otras personas, con otros pronombres, no solamente en primera persona, não somente falando de mim, senão que pensando em outras pessoas. Por exemplo, aqui a gente tem o exercício que pede de imaginar, pensar em outra pessoa, em um amigo, e responder as seguintes perguntas. En mi caso, voy a pensar en mi hermana, ¿sí? Mi hermana, ¿cómo se llama mi hermana? Mi hermana se llama Luana, mi hermana se llama Luana. ¿Cuántos años tiene? Ella tiene, a gente usa a conjugação do tiene, certo? Ella ou ele tiene tantos anos, ela tem tantos anos, X anos. Vamos a dejar la incógnita. Depois, de donde es? Ela é da onde que ela é? Ella es de Brasil, ¿sí? E donde vive? Vive afuera de Brasil. Mora no exterior, em outro país. ¿Sí? E assim por adiante, assim podem jogar, podem charlar, vocês podem ir brincando assim, conversando para ir praticando o espanhol e essa conjugaçãozinha, certo? Que é muito importante e muito interessante que vocês já comecem a se familiarizar com essa conjugação. Bien, miren lo que tenemos ahora. Ok, olha, vejam o que nós temos agora, que é um textinho da Sasha. A Sasha, filha da Xuxa, se chama Sasha, um trava-línguas que minha irmã, no caso, gosta muito. E, ok, enfim, a gente tem aqui um textinho falando da Sasha e esse textinho fala várias coisas dela, e a gente tem as conjugações que a gente estava vendo agorinha há pouco, faz nada, certo? Então eu vou ler, tá? Para vocês já irem entendendo e, sei lá, escutando espanhol também. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre o texto, beleza? Entonces, ella se llama Sasha. En la foto podemos ver momentos donde ella está en la comodidad de su casa tomando clases de español. Ella tiene 21 años, su motivación para aprender el idioma es un viaje a futuro que quiere realizar. Ella en su tiempo libre le gusta pintar, hacer manualidades e ler, ¿sí? Então vamos começar assim traduzindo. Ela se chama Sasha. Na foto podemos ver o momento onde ela está na comunidade de sua casa, tomando ou tendo aulas de espanhol. Ela tem 21 anos, sua motivação para aprender o idioma é uma viagem a futuro que ela quer realizar. Em seu tempo livre, no seu tempo livre, ela gosta de pintar, fazer manualidades ou artesanatos e ler, ¿sí? Entonces acá tenemos una descripción, tenemos un párrafo, a gente tem uma descrição ou um parágrafo, hablando sobre ella com os verbos que recién vimos, com os verbos que a gente acabou de ver,
certo? Então, parece que é bobo, parece que é coisa simples, mas não, é muito importante porque é algo assim usado no cotidiano e dá pra fazer muitas coisas com um pouquinho de nada. Por exemplo, com 3 verbozinhos que a gente viu, a gente conseguiu escrever esse parágrafo inteiro. Imagina falar e conversar, a gente pode falar de várias coisas. Bien, e para finalizar, para terminar aqui a nossa aula, just a moment, só um minutinho, peraí. E para... aqui, calma aí, gente. Eu estou acompanhando a live com vocês enquanto isso e estou querendo... aí, uma qualidade melhor. Já vi que para a próxima talvez esse fundo vermelho não tenha ficado legal, certo? Então aí a gente muda esse fundo vermelho para a próxima. Enfim, mas de resto acho que tá interessante. Bien. Ok, então para terminar, para falar que a gente não começou nada de interessante, nada de profundo, vamos ver o alfabeto, vamos começar a ver as letras em espanhol e a gente vai começar pelas vogais, que são as mais fáceis, tá? Essas letras, as letras em espanhol são muito parecidas ao português, principalmente as vogais têm o mesmo som, certo? Só com um sotaquezinho mais ou menos diferente, mas assim, é bem parecido, é bem igual. Então aqui eu trouxe as vocales, que são as vogais, y algunas palabras con cada una de esas vocales, ¿sí? Entonces tenemos la primera vocal, la letra A, la segunda vocal, la letra E, la tercera vocal, la letra I, después la letra O y después la letra U. Y acá tenemos 3 palabritas con cada una de estas palabras, ¿sí? Voy a leer y ustedes repiten, ¿sí? Amar, aprender, agua. Entender, escuchar, escribir. Entender, escutar e escrever, certo? Igual, infantil, ideia. Igual, infantil, ideia. Oír, que é ouvir. Ojo, que é olho. E obedecer, que é obedecer. E por último, único, único. Unir, unir. E uña, certo? Que é a unha. Bien, entonces, pueblo, gente, estudiantes, até aqui vai ser a nossa aula de hoje, bem curtinha e bem rapidinha. Teria demorado um pouquinho mais se a gente tivesse mais pessoas conectadas, mas a gente não tem. Choro. E a gente podia estar interagindo, mas como não tem, enfim, para a próxima talvez. E, bien, isso. Entonces, importante, espero que les haya gustado, espero que les tengan gustado, espero que para la próxima puedan acompañarnos y puedan estar acá con nosotros y mandar mensaje, comentar y preguntar dudas y hablar y en fin. Bueno, nada, eso. No se olviden que la semana que viene nos vemos, tal vez no en el mismo horário, pero les aviso en las redes sociais. E é isso, gente. É importante, é legal aprender outros idiomas, foquem nos estudos. A gente não precisa de muito para começar a aprender um idioma em casa, não precisa ir para aquela escola reconhecida, famosa. Não, você pode começar em casa, lendo um pouquinho, escutando um pouquinho, tendo aulas com pessoas assim que falem o idioma bem, que também não é muito caro, no meu caso, me chama. Enfim, é isso. ¿Sí? Bueno, entonces me despido y nos vemos la semana que viene. Chao.